Oi, gente, vamos nos organizando aí para a gente retomar. Beleza, só para a gente. Deixa eu compartilhar a tela aqui de novo. Só para a gente começar, eu vou precisar que vocês baixem alguns dados. Na sexta-feira, quando a gente processou algumas coisinhas no QGIS, né? Eu pedi para vocês salvarem e tudo mais, mas a ideia é que a gente trate com esses dados aqui agora, e eu vou explicar mais para frente por quê, mas eu vou precisar que vocês vão lá no Classroom, tá? No módulo 3 vai ter aqui uma base de dados, tá? Da mesma forma como a gente fez na semana passada, a ideia é que vocês façam download aqui, tá? Vindo nesses três pontinhos e abrir uma nova janela. E aí façam o download da pasta toda, tá? E aí a gente vai ter vários dados, tipo, muitos dados mesmo, e aí a gente vai aplicar também aquela questão do design cartográfico que a gente viu na semana passada. Então, como a gente tem muito dado, a ideia é como a gente vai fazer a organização desses dados para que a gente tenha um produto cartográfico visualmente agradável, tá bom? Então, a base vai estar aqui no Classroom módulo 3, tá? Só fazer o download desse arquivo aqui, tá? Módulo 3, base de dados. Vamos esperar vocês baixarem aí, para a gente poder ir junto lá pro ArcGIS Online. Enquanto tá baixando, tá? Essa base de dados, eu vou mostrar aqui o ArcGIS Pro para vocês. Eu deixei lá o executável no Classroom também, caso vocês tenham interesse em fazer o download dele. Mas assim, a gente não vai de fato entrar, nem vou mostrar como fazer alguma coisa aqui dentro, até por uma questão de tempo mesmo. Mas o ArcGIS Pro ele funciona semelhante ao ArcGIS Desktop, tá? Que algumas pessoas aqui já têm contato, mas a ideia é que ele tenha uma outra interface agora dos produtos da Esri. Ele tem uma integração melhor e ele tem uma ligação um pouco maior com os ambientes de programação. Então, essa é uma das melhorias que eu vejo aqui no ArcGIS Pro, tá? Então, a gente tem o ArcPy, por exemplo, que ele é uma ligação do ArcGIS com o Python, tá? São pacotes e aí a gente consegue programar enfim, e gerenciar os dados aqui dentro. Mais ou menos da mesma forma que a gente fazia antes, mas agora por linguagem de programação, tá? Então, essa é a visualização do ArcGIS Pro. Então, tem alguns recursos aqui. A Esri já tem um catálogo de cursos grátis. Alguns são pagos, mas uma grande parte é grátis aqui nesse Esri Academy. Aí eles ensinam tanto a mexer no ArcGIS como outras questões relacionadas ao SIG, geoprocessamento, tá? Então, aqui tem alguns recursos. Aqui tem algumas coisas para quem está começando a mexer. Então, tem alguns manuais, alguns tutoriais, tanto para migrar do ArcGIS Desktop quanto para o ArcGIS Pro. Então, tem alguns guias de migração e tem a questão de inserção de novos usuários na plataforma. Aqui vai mostrar todos os seus projetos recentes que você já realizou no ArcGIS Pro, então todos eles já ficam salvos aqui, você já tem um acesso direto. E para começar um novo projeto, é só vir mapa, ou catálogo, ou cena global, ou uma cena local, tá? Então, só vou clicar aqui, deixa eu colocar aqui dois, que é só para rascunho mesmo, só para mostrar para vocês. Então, essa aqui tá carregando, mas essa aqui é a cara
tá? Do ArcGIS Pro, ele já vai te dar um mapa base de fundo para você começar o seu projeto. Normalmente ele começa sempre com um topográfico, mas enfim, dá para fazer alteração. E aí é bem semelhante, na verdade, o ArcGIS Desktop com esse Pro. Algumas coisas não mudou, assim, Tem algumas coisas novas, mas a maioria das versões que a gente já tinha costume de trabalhar no desktop, eles migraram para o Pro da mesma forma. Só ficou mais intuitivo. Então, eu lembro que acho que na quinta-feira eu comentei que eu não gostava muito da interface do ArcGIS Desktop, porque eu não achava intuitivo, era muito difícil achar as coisas lá, enfim. Eu achava muito complicado, principalmente para quem está começando no SIG. Eu acho que o ArcGIS Pro ele deu esse salto de interface que eu acho que era o que faltava no ArcGIS. Então, o Pro ele já tem essa melhoria de interface, então a gente consegue navegar pelas abas de um pouco mais melhor, e ela já vem, é um pouco melhor na verdade, e ela já vem com os íconezinhos, então você já consegue ter noção do que é aquela ferramenta e do que cada uma delas podem fazer, tá? Então, aqui em mapas, para a gente conseguir navegar, selecionar, enfim, as análises também, a mesma coisa. Então, ele lembra um pouquinho alguns softwares da Autodesk que tem essa carinha assim. E aqui vocês vão poder navegar, quem tiver interesse em baixar e instalar, aproveitar os 20 dias da licença, para conhecer mesmo. Algumas coisas elas vão estar bloqueadas, né? Porque como é licença de teste, tem algumas coisas que eles não permitem fazer. Mas tem algumas outras coisas, assim, que já dá para brincar um pouco, enfim. E atiçar bem a curiosidade de vocês, tá? Então, enfim, não sei se alguém já conhecia o ArcGIS Pro, se alguém já tinha trabalhado, enfim, se quiser comentar alguma coisa em relação ao ArcGIS Pro. A gente não vai trabalhar com ele, porque a ideia é trabalhar na web mesmo, tá bom? Então, beleza, todo mundo conseguiu baixar aqui os dados? Alguém não conseguiu? Alguém teve alguma dificuldade para baixar? Beleza, então vamos lá. Eu vou abrir aqui uma guia, tá? No Google Chrome. E aí vou digitar aqui ArcGIS Online. Eu vou mostrar um passo a passo para vocês de acesso à conta de vocês, tá bom? Então, eu só digitei ArcGIS Online aqui no Google. E vai ter esse primeiro link aqui, arquigis.com, que já vai estar escrito ArcGIS Online. E a gente acessa ele. E aí, essa aqui vai ser a página inicial, tá? Do ArcGIS Online. Daí vai ter aqui, vou só navegar aqui pela página, mas vai ter algumas coisas assim, alguns tutoriais, tá? Que eles disponibilizam o material para você ir acompanhando os tutoriais, caso vocês tenham interesse em praticar mais, já tem alguns tutoriais prontos aqui, é só segui-los. E aí aqui tem alguns cases que o pessoal já está usando o ArcGIS Online para fazer algumas coisas, então aqui vocês já podem olhar alguns resultados de outras pessoas, beleza? Todo mundo conseguiu chegar aqui no ArcGIS Online? Ainda não. Eu tive um problema aqui. Ele não está aceitando meu nome de usuário. Você confirmou o e-mail? Confirmei, recebi. Aí é onde ele pede para criar o password, né? Uhum. Aí eu já tentei vários nomes aqui, ele não está aceitando. Eu tô achando esquisito. Peraí, mas você chegou nessa página inicial aqui do ArcGIS Online? Calma aí. Eu entrei lá no link. Não, porque ali onde você me mostrou a página que eu preenchia meus dados, Isso. aí eu preenchia, ele manda um e-mail, né? Aham. Aí eu recebi o e-mail e confirmei. Quando eu confirmo, ele abre um link e pede para criar um password. Isso. Pois é, aí eu criei o password e tal e coloquei um nome de usuário. De usuário. Aham.
Mas aí ele não aceita o meu nome de usuário, ele fala que eu tenho que usar caracteres do alfabeto ocidental. Só que eu coloquei meu nome. Aí tentei de outras maneiras e ele não está aceitando. Ah, você está colocando acento ou Não, underline, essas coisas? não. Eu tentei no início, meu nome não tem acento nem nada. Eu tenho um sobrenome que tem acento, que tem cedilha, mas eu não usei. Não usou. Não. Ai, que Vou estranho. tentar outro aqui. Beleza. Se você quiser ir tentando aí, enquanto eu só apresento a plataforma aqui, que Uhum, aí qualquer coisa você avisa, tá bom? tá bom. Então, beleza, gente. Só para chegar nessa página aqui, só para relembrar, então eu fui lá no Google, tá? Digitei ArcGIS Online e entrei nesse primeiro link aqui, tá? Aí que vai estar a plataforma, beleza? Então depois vocês dão uma explorada na plataforma, tem várias coisas aqui que dá pra gente ver, principalmente aqui a questão de preço, para quem tiver interesse em comprar licença, tá? Olhar alguns mapas que já estão produzidos e que o ArcGIS disponibilizam para, enfim, para a gente olhar, ver o potencial da plataforma, enfim. Tá? E tem uma questão de ajuda aqui também, caso vocês tenham alguma dificuldade. E aí, para fazer o login agora no ArcGIS, a gente só vem aqui, tá? Em entrar, vai estar aqui, ó, Sigin. E aqui vocês vão digitar o nome, tá? O nome de usuário de vocês e a senha. E depois vocês vão clicar aqui nesse botãozinho azul, tá? Que é para entrar. Assim que vocês entrarem, já vai vir essa tela, tá? Vai ter escrito bem-vindo, o nome de vocês, e vai ter aqui algumas aplicações, tá? E aí a gente vai clicar aqui em criar mapas no ArcGIS Online. Beleza? Todo mundo conseguiu chegar até aqui? Ainda não, tô quase. Agora deu certo lá. Beleza. Então, deixa eu voltar aqui. Vou deixar salva essa guia aqui, mas vou abrir uma outra para a gente repetir os passos, tá bom? Então, vamos lá. Digitei ArcGIS Online no Google. A gente foi aqui em ArcGIS Online, tá? A gente entrou nessa primeira tela aqui do ArcGIS. E aí, vamos clicar aqui em entrar. Aí aqui a gente vai digitar o nosso usuário e a senha. E aí, vamos entrar. Vai carregar um pouquinho. E aí, nessa página inicial, aqui ele já vai vir com essa telinha, tá? Que ele vai te dar algumas aplicações que a gente pode fazer. E aí, a gente vai clicar aqui, ó, em Crie mapas no ArcGIS Online. E aí, a gente vai chegar nessa tela aqui. Essa tela aqui, a ideia é que a gente possa fazer semelhantes aos processamentos que a gente já faz em algum ambiente SIG comum, que a gente possa fazer no ArcGIS Online também, tá? Então, a ideia de processamento é mais ou menos as mesmas. Só difere que algumas coisas a gente já não consegue fazer aqui. Como aquela questão de que a gente transformou a nuvem de pontos, né, um dado LiDAR em um terreno, né, em um MDT. Aí a gente já não consegue fazer aqui no online. Então, a ideia é a gente sempre ter em mente aquilo que a gente comentou, de que a gente precisa ter em mente o nosso objetivo, para a gente então escolher um software SIG que consiga atender os nossos objetivos, tá? Então, a ideia aqui é que a gente tenha um mapa que seja interativo para o usuário e que a gente consiga compartilhar dados, tá? A ideia aqui não é fazer processamentos grandes,
nem nada assim. A ideia é compartilhar dados, tá? Então, beleza. Todo mundo já chegou aqui, tá? Nessa tela do ArcGIS online. A gente vai vir aqui, ó, adicionar. E aí, agora a gente vai inserir os nossos dados que a gente baixou lá do Classroom, tá? A gente vai vir aqui adicionar. E aí eu posso adicionar camadas de algum outro WebGIS, algum Atlas, eu posso pesquisar camadas que eu já tenha inserido na minha conta da Esri que a gente fez, mas aqui a gente vai adicionar a camada do arquivo, que é um arquivo que está salvo no nosso computador e a gente vai subir ele para essa plataforma, tá? Então, só aqui em adicionar camada do arquivo. Aqui tem uma coisa, um detalhezinho que a gente vai precisar adicionar dado um por um, tá? Então, acho que são 7 arquivos, uma coisa assim. Aí a gente vai precisar fazer esse procedimento 7 vezes, tá? Então, a gente vai precisar adicionar esse arquivo um por um. Quando eu pedi na semana passada para vocês salvarem os arquivos que a gente tinha processado, depois eu lembrei que tem um detalhezinho de importação desses dados aqui no ArcGIS Online e que podia causar alguma confusão. Então, o que eu fiz? Eu processei os dados novamente e salvei todos eles em GeoJSON. O GeoJSON, ele é aquele dado que tem uma arquitetura integrada, tá? Que a gente comentou disso na semana passada. Então, ao invés dos arquivos shapefile, que eu teria que zipá-los, ou seja, compactar todos os arquivos para então subir aqui, quando eu tenho o GeoJSON, eu tenho um arquivo só, que já me dá a minha geometria e a minha tabela de atributos num único arquivo. Então, eu tenho toda a minha informação geográfica num arquivo só. Então, por isso que eu converti eles para cá, tá? Para esse formato, para a gente conseguir subir aqui de um modo mais fácil, tá? Então, a gente vai vir aqui em escolher ficheiro. Bárbara, você converteu no Global, foi? Eu converti no QGIS, eu converti e projetei tudo lá no QGIS mesmo, com o GeoJSON, tá? Okay. Esses aqui são os formatos que o ArcGIS Online aceita, tá? Então, ele aceita o shapefile, mas ele precisa estar zipado, ou compactado. Ele aceita arquivos CSV ou TXT com as coordenadas e arquivos direto do receptor, tá? Direto de um GPS. E o GeoJSON, que é o que a gente vai trabalhar hoje. Ô, Bárbara. Oi. Eu não consegui baixar os dados ainda não, a base de dados. Só um instantinho, peraí. Você foi aqui no Classroom, no módulo 3? Foi. É porque chega lá, na hora que ele abre a pasta, aí ele tem umas opções aqui, ele não tem opção de baixar direto os arquivos, né? Você vem aqui, ó, nesses 3 pontinhos, tá vendo? Mais ações. Aí aqui, ó, abrir em uma nova janela. Aí ele vai abrir uma outra guia e aqui vai te dar a opção de fazer download. Tá. Peraí. Beleza? Então, a gente espera um pouquinho aí até você baixar para a gente fazer junto aqui. Mas alguém não conseguiu chegar aqui nessa tela de escolher o ficheiro? Eu acabei indo para um outro aqui, um outro layout, mas vai dar certo. Mas aqui no ArcGIS Online mesmo? Isso, é porque um formato, eu cliquei no formato beta aqui, eu fui na indicação dele, aí eu me dei mal, fui para outro lugar. Mas eu voltei aqui e agora eu achei essa... Então tá bom. O outro formato não tem esse tipo de importação. Ele é um outro... Só tem CSV, KML, GeoRSS, enfim. O beta é outro. Acho que o beta está em fase de teste. Uhum. Ele é um layout mais amigável, mas tem poucas opções. Uhum. Beleza. Ó, aqui em escolher ficheiro, tá? É bem simples, a gente vai lá no diretório, vocês vão ver onde vocês fizeram o download dos dados, tá? E aí vocês vão subindo de um por um aqui. Então, a gente tem 5 pastinhas, tá? Área de estudo, cavidades, rodovia, ferrovia, processos minerários e massas de água, tá? E a gente vai subir um por um desses dados. Então, se vocês já quiserem ir subindo, tá? Então, é só clicar. Veja que o arquivo está na extensão GeoJSON. E aí é só clicar em abrir
e importar a camada. E aí vai ter que esperar um pouquinho. E essa importação, ela depende da internet de vocês. Então, se vocês estiverem com a internet instável, ele vai demorar para carregar os arquivos, tá? E, enfim, cada conexão vai ter uma velocidade, beleza? Assim que vocês selecionam o arquivo... Oi, conseguiu? Desculpa, eu estou sempre um passo atrás de você. Na hora que eu consigo andar para o próximo, você já andou mais um. Eu consegui baixar aqui a base de dados. Aí Beleza, descompactou a pasta? Sim, já salvei Show. aqui no meu diretório. Não, beleza. Aí você já chegou aqui nessa tela Já. do ArcGIS Online? Beleza, Uhum. então agora você vai aqui, ó, adicionar Uhum. e adicionar a camada do arquivo. Tá. Aí aqui em escolher ficheiro, você só seleciona o arquivo. O primeiro que a gente escolheu foi o da área de estudo. Só um minutinho. Área de estudo, tá. Isso. Aí você só clica nele, abrir e depois em importar. Ok, tá indo. Beleza. Tá? Gente, sempre que ele importa um arquivo, ele vai pedir para a gente já configurar um estilo para esse arquivo, tá? Então, a gente vai precisar fazer isso para cada um do arquivo. Então, a gente vai importar aqui na plataforma e aí a gente já vai configurar o estilo dele, beleza? Então, como que ele vai aparecer no nosso mapa. E aí é importante que vocês escolham como vocês querem que o arquivo de vocês fiquem, tá? Qual vai ser a aparência deles. Lembrando que esse mapa pode ser compartilhado. Então, tentem fazer de um modo que a pessoa que for olhar para o seu arquivo, ela consiga visualizar. Então, se você for botar tudo verde neon, tudo laranja neon, as pessoas não vão conseguir identificar de forma assertiva, tá? Então, tentem botar a criatividade para fora, tá? Mas de um jeito que as pessoas que forem olhar o mapa de vocês, elas consigam identificar de fato qual a informação que você quer passar. E aí, para a gente verificar, aqui ele vai pedir para a gente escolher um atributo, tá? Caso a gente queira classificar o dado. A gente não vai classificar a área de estudo, até porque é só um polígono, então não tem por que classificá-lo. E aí a gente vai aqui, ó, em símbolo único. Já que a gente não vai classificar, a gente vai selecionar um símbolo único, beleza? E aqui em opções, a gente vai configurar o nosso símbolo. Aí vocês vão chegar nessa tela aqui, tá? Que vai dar a transparência, então eu posso colocar 100%, 50%, 25%, enfim, vocês escolhem a transparência que vocês quiserem. E aqui em símbolos, vocês vão alterar a cor do preenchimento e a cor do contorno, tá? Então, vejam as cores que vocês querem. Eu vou deixar sem cor dentro, mas vou deixar um contorno. E aqui em paletas, você pode escolher o tipo de linha que você quer que o seu dado fique, tá? Eu vou deixar essa linha inteira aqui. Depois que vocês escolheram a cor do preenchimento e a cor do contorno do nosso polígono, é só dar um OK. E aí o polígono de vocês já vai estar alterado. Deixa eu mudar aqui de novo, que eu não gostei dessa cor. Pronto, beleza. Beleza? Alguém não conseguiu configurar o polígono, a cor do seu polígono? Então, depois que vocês já deram a cor para o polígono de vocês, vocês vão só clicar em OK. E aí ele vai voltar para a tela anterior que a gente estava, e aí vocês vão apertar em concluído. E pronto, aqui na camada de concluído, tá? Vão estar todas as bases que estão no seu computador, ou no seu projeto, desculpa. Então, aqui está o mapa topográfico, né? Esse mapa aqui do fundo, e a nossa área de estudo. Caso vocês não tenham gostado da cor, ou depois queiram alterar de novo, só vir aqui em área de estudo, na hora que vocês colocam o mouse em cima,
tá? Vai ter essas geometrias aqui de alterar estilo. Aí é só alterar o estilo de novo, igual a gente fez, tá? Caso vocês tenham mudado de ideia. Aqui eu posso alterar a posição, tá? Com o mouse eu posso alterar a posição da minha área de estudo dentro das minhas camadas. Por enquanto não tem nada para mudar, então ele não vai me dar opção. Mas é sempre bom mudar o nome do seu arquivo aqui, porque na hora que a gente for criar o aplicativo, a pessoa que for olhar o seu dado vai estar com esse área underline estudo. E aí isso fica muito feio. Então é bom sempre a gente alterar os nomes, colocar o acento direitinho, enfim, para ficar correto na hora de visualizar. Para mudar esse nome, a gente vai vir aqui nesses 3 pontinhos, tá? E aí só renomear. E aí vocês coloquem o nome que vocês acham que seja mais intuitivo. Eu vou colocar área de estudo. Beleza? Então, só vir aqui 3 pontinhos, renomear, dar um nome para a sua camada e clicar em OK, tá? E ele já vai alterar aqui essa camada. Então, o mesmo procedimento que a gente fez para a área de estudo, a gente vai fazer para os nossos próximos dados, tá? Então, a gente vai sempre inserir, alterar o estilo e alterar o nome, tá? A gente vai fazer isso para as outras coisas. E é bom que tem bastante dado, então vocês já vão pegando a prática com a rotina. Então, o próximo passo que a gente vai seguir é a mesma coisa que a gente já fez, tá? A gente vai aqui em adicionar camada do arquivo. A gente vai escolher o ficheiro, né? O nome que está aqui. E aí vamos para o próximo arquivo, tá? Eu vou inserir as cavernas aqui. Só clicar no arquivo, clicar em abrir e importar a camada, tá? A mesma coisa que a gente já fez com a área de estudo. Pode demorar um pouco, pode demorar muito, tá? Só vai depender da conexão de vocês. Aí, quando se trata de linhas e pontos, o ArcGIS ele já te dá alguns tipos de visualização. Então, a gente pode escolher por quantidade, por cores, por tipos, enfim. Como a gente vai tratar de cavernas e a ideia não é tratar por nenhum atributo, a ideia é só ter a simbologia das cavernas, então eu vou clicar aqui em símbolo único também, tá? E aí, o símbolo único, ele só vai me dar os pontinhos de onde eu tenho cavernas localizadas na nossa área de estudo, tá? E aí, da mesma forma, tá? Eu selecionei aqui embaixo, símbolo único. E aqui em opções, a gente vai fazer a mesma coisa, tá? Posso configurar a transparência da minha camada, se eu quiser. E em símbolos, a mesma coisa. Eu posso escolher um formato qualquer. Então, eu tenho os círculos, os losangos, os quadrados, enfim. Eu posso escolher o formato. Eu posso escolher o tamanho dele aqui embaixo. Posso escolher a cor de preenchimento e a cor de contorno, tá? Então, vocês vão fazer a mesma coisa que a gente já fez, vão configurar os símbolos de cavernas de vocês, tá bom? Então, configurem da forma que vocês acham que vai ficar mais intuitiva a visualização. Então, vou configurar aqui o tamanho, o preenchimento e o contorno. Assim que vocês configurarem o formato que vocês querem, a cor de preenchimento e a cor do contorno, é só clicar em OK, do mesmo jeito que a gente fez, tá? Então, vai estar aqui configurado a camada de vocês da cor que vocês escolheram. Aí é só clicar em OK de novo e depois em concluir. E aí já vai estar aqui a camada de vocês, tá? Que pode desligar ou ligar. Inclusive, se vocês já clicarem em algum deles, já vai trazer todas as informações que está na tabela de atributos, tá? Então, qual é o registro dessa caverna, qual o nome, qual o estado que ela está, né? A localidade, latitude, longitude, enfim, todas as informações da tabela de atributos desse shape, se você clicar em alguma feição, ela já vai aparecer, tá? Aí eu vou fazer a mesma coisa aqui
eu vou renomear essa camada, tá? Para a gente ter um nome mais intuitivo, ao invés de ficar CCAV underline, colocar um nome mais bonitinho. Eu vou deixar cavidades, que é um nome mais técnico, que a gente utiliza para cavernas, mas vocês podem colocar cavidades ou cavernas, tá? E aí é só clicar em OK. Beleza? Então, vamos para o próximo. Da mesma forma, adicionar, tá? Adicionar camada do arquivo. A gente vai escolher o ficheiro. E aí, o próximo, vamos para as rodovias. As rodovias têm as estaduais e as federais, tá? E aí, a gente vai inserir uma por uma, tá? Porque, infelizmente, ele não deixou escolher mais de uma vez, então vamos... ou mais de um arquivo. Então, vou inserir as estaduais. Tá? Assim que selecionar o arquivo, a gente vem em importar a camada. O processo é sempre o mesmo, tá? De inserção e configuração. Esse de rodovias ele vai demorar um pouco, porque tem bastante arquivo, e aí depende da minha internet. Aqui em rodovias, eu também eu posso escolher, tá? Se eu quero qual atributo que eu quero classificar, se eu quero que seja por contagem, se eu quero que atribua uma cor diferente para cada rodovia, enfim. Mas eu vou selecionar o símbolo único também, tá? Porque a ideia não é a gente classificar as rodovias aqui, a não ser que vocês queiram, mas eu vou tratá-los tudo como uma coisa só, tá? Eu só vou atribuir um único símbolo para essas rodovias. Mas aí vocês escolham, tá? Do jeito que vocês querem fazer. Vocês podem escolher ou por contagem, tá? Então, por exemplo, cada rodovia tem um tamanho diferente, então ela vai ter uma largura de linha diferente, caso vocês queiram. Eu posso categorizar aqui por símbolo único, então eu posso selecionar aqui, cadê? O código da minha rodovia, e aí cada rodovia vai receber uma cor diferente, tá? Aqui em símbolo único. Enfim, eu vou tratar como uma coisa só, tá? Para deixar uma cor só para todas as minhas feições. E aí vou clicar aqui em opções. A gente configura a transparência do mesmo modo, se for interessante. E aqui em símbolos, a gente escolhe a cor e o tipo de linha, tá? E a largura. Já tem uns tamanhos pré-definidos aqui, mas vocês podem digitar um número que vocês tenham interesse que ele aceita também. Vou deixar como uma linha inteira mesmo. Tá? Então, aqui no atributo de linhas, as únicas configurações possíveis vai ser a cor e o estilo de linha, tá? E se vocês querem que tenha uma seta no final dessa linha. Essas setas é bom para outras coisas, para rodovias, não é recomendado, tá? E aí vocês configuram a largura da linha que vocês querem. Eu coloquei 1.2, mas tem diversos tamanhos aqui, vocês vejam o tamanho que agrade, tá? E aí depois é só clicar em OK, aqui em azulzinho. Então, depois de configurado a cor, e o estilo e o símbolo de vocês, da mesma forma que a gente acabou de fazer, é só clicar em OK e então a gente conclui, tá? Então, eu vou renomear minha camada, vindo aqui nos 3 pontinhos. Vamos renomear. Eu vou deixar só rodovias estaduais. Tá. Aqui é o que eu falei, então eu posso mudar ou mover para baixo ou para cima, tá? A fim de organizar melhor os meus dados. Então, normalmente, a gente deixa sempre os pontos para cima, tá? Então, tem uma sequência lógica de pontos, linhas, polígonos e raster por último, tá? Então, é mais ou menos essa configuração que a gente vai deixar aqui com os nossos dados. Tá? Então, os pontos, as linhas, os polígonos e, por último, os dados matriciais.
beleza? Da mesma forma, se eu clicar em alguma feição, eu vou ter toda a informação dela, tá? Então, das tabelas de atributos. Esse dado é do DNIT, então ele traz essas informações para o nosso dado, beleza? Gente, vocês estão conseguindo fazer? Alguém está com alguma dificuldade? Como a gente está sempre repetindo passos, é bom que vocês conseguem gravar melhor. Mas se alguém se perdeu ou não está conseguindo acompanhar, tá? Só me dá um toque. Então, vamos lá para o próximo. Adicionar. Tá? Adicionar a camada do arquivo. Vamos escolher o ficheiro. Vamos para as rodovias federais. Tá? E importar a camada. Da mesma forma, a gente pode escolher um atributo, se for interessante, tá? Senão, a gente pode deixar... aqui em atributos, tá? Ele vai te dar a opção de escolher alguma das colunas da tabela de atributos, beleza? Mas como a gente não vai classificar as rodovias, a ideia é só que a gente tenha uma visualização delas. Então, eu vou deixar como um símbolo único, igual a gente fez para as rodovias federais, ou estaduais, desculpa. Aí a gente seleciona o estilo de símbolo que a gente quer e em opções, a mesma coisa que a gente já fez, tá? Então, configura a transparência e altera o símbolo, o estilo da linha e a cor dela. Beleza, depois que a gente inseriu e configurou os nossos símbolos do jeito que a gente tem interesse, só clicar em OK e concluir. E a mesma coisa que a gente já fez, tá? Vamos renomear, só para dar um nome mais intuitivo e mais agradável para o aplicativo. E aí a gente clica em OK. E aí sempre organizem, tá? Por essa hierarquia, para que a gente tenha um dado mais organizado. Beleza, vamos para o próximo, tá? Da mesma forma, adicionar a camada do arquivo, escolher um ficheiro. Aí vamos para as ferrovias. As ferrovias, elas têm dois. Lembram que na sexta a gente criou um buffer, tá? E a gente criou as rodovias. E a ideia é verificar, né, quais são os materiais geológicos disponíveis nessa área de influência. Então, eu vou inserir a área de influência primeiro. Tá? Vamos importar a camada. Então, esse é o nosso buffer, tá? Das ferrovias. Já já a gente já vai inserir. Vamos configurar aqui o nosso buffer. Aqui eu vou deixar uma transparência para ele não ficar tampando demais os outros dados, né? A ideia é só que a gente tenha noção dessa área. Aí vamos aqui em símbolos e vamos alterar da mesma forma que a gente já fez, tá? A minha área de influência eu vou deixar assim um pouquinho transparente, mas para a gente ter noção da presença dela e para ela não sair cobrindo as outras coisas, tá bom? Então, depois a gente só clica em OK e aí clica em concluir. E aí lembrem sempre de renomear as camadas, tá? Para elas ficarem com um nome intuitivo para quem for olhar o seu aplicativo. E aí lembrem sempre da hierarquia como esse buffer, que é uma área de influência, ele é um polígono, então a ideia é que ele fique por baixo das linhas, tá bem? Então vamos para o próximo, né? Adicionar a camada do arquivo. Vamos escolher o arquivo.
E aí vou importar as ferrovias agora. A questão de símbolos e simbologias que tem disponíveis no ArcGIS, esse ArcGIS Online, ela tem uma questãozinha que às vezes os símbolos eles são lineares, né? Então, no ArcGIS Desktop, no QGIS, no Global Mapper também, quando a gente vai fazer a configuração do nosso mapa, já tem um estilo pré-configurado para ferrovias, que é uma linhazinha cheia de tracinhos, né? E aqui, nesse, não tem. A amiga do meu namorado testou positivo Covid. É. Aí, aqui no ArcGIS Online, ele não tem essa opção, tá? Então, a gente vai ter que meio que improvisar a representação dessas ferrovias, tá bem? Então, a gente vem aqui em opções, em símbolos. Esses aqui vão ser os meus únicos estilos de linhas, tá? E como a gente já usou uma linha, vamos dizer, inteira para as rodovias, e aí a gente, para não ficar os mesmos símbolos para coisas diferentes, então vocês adotem algum desses tracejados, tá? Para ferrovias. Mas só lembrando que em outros software SIGs a gente tem uma representação um pouco melhor do que seria para ferrovias, tá? Então aqui é só para eu vou adotar esse tracejadozinho. Não é o ideal, mas é o símbolo que tem disponível aqui, tá bom? Tá? Então depois de configurar o tipo de linha e as cores que vocês querem, só do mesmo modo que a gente já fez, tá bom? Só clicar em OK. Deixa eu mudar isso aqui. Tá? Clicar em OK e clicar em concluir. Daí alterem o nome, tá? Da mesma forma que a gente já fez outras vezes. E lembrem sempre da hierarquia, tá? Os pontos pro começo, pro início aqui da organização. Faltam mais 2 arquivos para a gente inserir e finalizar essa configuração inicial aqui do nosso aplicativo, tá? Então, vamos lá, adicionar a camada do arquivo, escolher o ficheiro, e aí vamos lá para os processos minerários da ANM. Lembrem que na sexta-feira a gente tinha filtrado, tá? Os processos minerários só para aqueles que têm uso para construção civil. Então, a ideia é que a gente tenha pelo menos uma noção de como está a disponibilidade de material geológico dentro dessa área de influência, dessas ferrovias, tá? Então, aqui, agora, a gente vai, de fato, classificá-los, tá? Por nome. Então, a gente vai vir aqui, ó, em tipo, símbolos únicos, tá? E aí a gente vai selecionar um atributo para classificar. Aqui em atributo, a gente escolhe os subs, tá? Que é o substrato. E aí, cada um deles vai receber uma cor, tá? A areia, cascalho, arenito, cada um deles vai ter uma corzinha atribuída a eles. Aqui em opções, a gente pode configurar a cor de cada um deles, tá bom? O ArcGIS ele já vai dar umas cores aleatórias para cada um desses atributos que a gente classificou. Vocês podem deixar essa cor aleatória que o ArcGIS já selecionou para vocês, ou se clicar neles, a gente pode alterar o símbolo de um por um, tá bom? Então, vejam aí se vocês querem deixar essa cor já sugerida ou se vocês querem alterar de alguma coisa. Bárbara, Oi? na hora de escolher o estilo, você foi lá na última opção de tipos? Deixa eu voltar aqui. Foi em tipos, símbolos únicos, tá? Só não esquece de alterar aqui, ó. Nesse número 1, escolhe primeiro o seu atributo, que vai ser esses subs.
E aí, Ah, no tá. 2, ao invés de... no 2, quando for selecionar um estilo, a gente vai aqui em símbolo únicos. E aí, ele vai categorizar aqui para você, tá? Cada Ah, um deles beleza. tem que receber uma cor, tá? Agora deu certo, obrigado. Show. Aí, aqui em opções, se clicar em cada uma das bolinhas, vocês podem alterar a cor de cada uma delas, beleza? E aí vejam se vocês querem deixar essa, se quer mudar para alguma mais agradável. A ideia aqui é que a gente tente não repetir cores, tá? Então, se a gente já usou vermelho para alguma feição, tentem não usar vermelho de novo para outra coisa, tá? Porque senão isso pode causar alguma confusão no nosso dado. Então, se a gente já usou verde, tenta usar ou outro tom de verde que seja um pouco mais distante, tá? Ou uma outra cor. Enfim, brinquem um pouquinho aí com as cores que vocês têm, dos símbolos de vocês. Lembrando que a ideia é a gente criar uma visualização que seja agradável para um outro usuário, tá bem? Eu particularmente não gosto de deixar nada azul. Azul a gente sempre usa para rios ou massas d'água. Então, para qualquer outra coisa que não seja rio ou massa d'água, eu não gosto de usar azul, porque eu acho que isso já tendencia a pessoa a achar que aquilo ali é um rio ou alguma coisa. E pode não ser. Então, eu sempre que tem tons de azul, em alguma coisa, eu tenho a tendência de, de alterá-lo, tá? Se vocês não gostarem de nenhuma dessas cores, aqui em mais, ele vai te dando uma outra paleta de cores, tá bem? Beleza? Todo mundo conseguiu configurar aqui as cores que quer dos processos minerários? Beleza. Então, aí depois de configurado, a mesma coisa que a gente já fez, tá? Só clicar em OK e aí em concluir. E aí vamos dar uma renomeada, tá? Então vamos... Não esqueçam sempre de colocar os acentos e tudo mais, que isso dá uma visualização um pouco mais agradável para o nosso dado. Tá? E aí, por último, a gente vai inserir as massas de água, tá? Então, só vir aqui adicionar a camada do arquivo. Vamos escolher um ficheiro. E aí, a gente vai lá na pastinha de massas d'água. E pronto, esse é o nosso último dado que a gente vai importar aqui. Aqui no número 1, a gente não vai escolher nenhum atributo, tá? Que não faz, assim, não faz muito sentido classificar as massas d'água, pelo menos para esse trabalho. Então, a gente só vai em símbolo único mesmo, em opções, e aí a gente vai configurar as massas de água. E aí escolha um tom de azul que vocês tenham interesse, tá? Não esqueçam o preenchimento e o contorno. E configurar a transparência também do seu dado. Tá? E aí ele já vai inserir o seu dado aqui e a gente clica em OK e depois em concluir. Daí, só para a gente finalizar, vamos renomear, tá? E aí vamos organizar o nosso dado, que ele é um polígono, então ele vai lá para baixo.
Beleza, gente? Todo mundo conseguiu inserir todas as camadas que a gente vai trabalhar aqui? Só lembrando que caso vocês tenham alguma curiosidade, tá? Dá para dar um zoom, dá para mexer já com o mapa. Se clicar neles em alguma feição que a gente inseriu, vocês já vão ter informações, tá? Da tabela de, de atributos dos nossos dados, tá? Aqui em mapa base, a gente pode alterar esse fundo, tá? Então, esse aqui já é um que já vem configurado, que é o topográfico. Caso vocês tenham interesse, aqui em mapa base, tá? Aqui na parte de cima, vocês podem escolher, tá? Um fundo para o mapa de vocês, beleza? Então, tem várias opções aqui. Escolham o que vocês acham mais agradável, tá? E que combine com os seus dados. Então, eu vou escolher esse cinza claro aqui. E aí ele já vai mudar aqui automático, beleza? Então, vejam aí o mapa base que vocês querem para o aplicativo de vocês. Tá? Enquanto vocês escolhem, vamos dar uma passada aqui. Então, aqui a gente tem os detalhes, tá? E aí vai ter aqui informações. Aqui vão ser os conteúdos que a gente tem, tá? Bem semelhante ao que a gente já vê normalmente no ArcGIS normal, no QGIS, enfim. Aqui a gente pode adicionar, a gente pode editar esses dados, tá? Tem algumas análises aqui que dá para fazer no ArcGIS Online. Aqui a gente pode salvar. Aqui em compartilhar, a gente já pode compartilhar direto esse mapa, tá? Então, se eu quero compartilhar com alguém esse mapa aqui que eu já fiz, aí a pessoa já pode vir aqui em editar, ela pode inserir outros dados, ela pode excluir, enfim. Aqui nesse compartilhamento vai permitir que a gente tenha diversos usuários trabalhando com o mesmo projeto, tá? A gente não vai compartilhar esse mapa, porque a ideia é a gente criar um aplicativo com feições, tipo assim, se a gente quer configurar para o computador, se a gente quer configurar para um celular, enfim, a gente vai um pouquinho mais à frente, mas a ideia é que vocês tenham noção de que tem essa aba de compartilhar, tá? Aqui eu posso imprimir direto esse mapa, tá? Do jeito que ele está aqui, com essas janelinhas e a escala, ele já imprime. Aqui eu posso fazer medidas, posso fazer marcadores, eu posso digitar um lugar e aí ele já vai direto, por exemplo, se eu colocar Franca, ele já vem direto em Franca aqui, tá bom? Então é mais assim, tem várias aplicações e como vocês ainda têm 20 dias aí de licença, dá para explorar bastante. Então, beleza, todo mundo conseguiu inserir todos os dados? Alguém está perdido? Beleza, então agora a gente vai salvar o mapa, tá? A gente vai vir aqui em salvar. E aí vai aparecer essa tela aqui para vocês. E vocês vão dar um título para o mapa. Lembrando que esse título que vocês forem dar aqui é o título que vai aparecer lá no aplicativo. Então, se vocês colocarem mapa 1, o aplicativo de vocês vai estar mapa 1. E aí a pessoa que for olhar esse negócio vai olhar e falar assim, mas o que é mapa 1? Então, a ideia é, tipo, tentem colocar um nome bonito para identificar o mapa de vocês, tá bom? Então, eu vou colocar aqui mapa de influência. E aí, lembrem que na sexta-feira a gente comentou sobre o Big Data, e aí a gente tem aqui umas tags, tá? Então, que é tipo as hashtags. Então, a gente vai adicionar tags que, por exemplo, uma outra pessoa que queira encontrar o seu mapa de um modo mais fácil, ela possa adicionar essas tags e aí vão aparecer mapas que estão atrelados a essa tag. Então, por exemplo, se eu colocar ferrovias. Então, outras pessoas da comunidade que têm contas no ArcGIS que tenham feito mapas com a tag ferrovia, eu posso localizar todos eles, e aí se tiver a visualização disponível para qualquer um, então eu posso sempre ir lá e dar uma olhada. Tipo, fulano fez um mapa de ferrovia, o que será que ele fez? Como será que ele fez? Então, essas tags, é, é, infelizmente, ele bota para ser obrigatório para colocar, mas é interessante para que a gente possa ver pessoas que estão trabalhando no mesmo tema com a gente e que conseguiram e que fizeram mapas semelhantes com os mesmos dados, tá? Então, coloquem alguma tag que vocês acham interessante. Então, eu vou colocar só geologia, por exemplo, tá? E aí, adicione a tag. Escrevam e dê um enter.
Aqui em resumo, você pode adicionar uma descrição do seu mapa. Então, o que você quer passar com o seu mapa para uma outra pessoa que for ter acesso, ela já lê o resumo e falar, ah, tá, entendi o que ela quer com esse mapa. Ao invés de só ficar os dados jogados, né, a gente atribui um resumo. Coloquem uma descrição, um resuminho que vocês acham interessante, que descreve bem o mapa de vocês, tá? Aqui, esse salvar na pasta, vai aparecer o nome de usuário de vocês, tá? Então, ele vai salvar lá no usuário de vocês, e aí depois vocês podem ter acesso a esse mapa, não só esse, mas todos os mapas que vocês fizerem, vai estar salvo lá no usuário de vocês no ArcGIS Online. E depois eu vou mostrar direitinho como a gente tem acesso, não só a esse mapa, como todos os mapas que a gente fizer. Então, beleza. Então, depois do título, de adicionar as tags, de adicionar o resumo, a gente clica em salvar. E aí, só esperar um pouquinho a internet ajudar, dependendo da quantidade de dados que a gente tem no mapa, pode demorar mais, pode demorar menos. A ideia é que a gente, na verdade, depende mais da sua conexão com a internet do que de qualquer outra coisa. Então, vocês vão ver aqui, ó, já vai estar aqui o nome do mapa de vocês, beleza? Aqui na parte de cima, tá? E agora sim que o nosso mapa está pronto, tá? Nossa configuração do mapa tá do jeito que a gente quer, então os nossos layouts, as espessuras, as cores. Agora a gente vai criar o nosso aplicativo, beleza? Então a gente vai vir aqui em cima nesse abrir no novo Map Viewer, tá? Aqui na parte de cima. Abrir novo Map Viewer. E aí ele vai carregar uma outra página, e é nessa página que a gente vai configurar agora o nosso aplicativo para a web. Então, por isso que era importante a gente ter renomeado as nossas camadas, porque se tivesse ficado underline, sem acento, qualquer outro nome para o arquivo, ele ia vir para o seu aplicativo com aqueles nomes estranhos, tá? Então, é por isso que é sempre importante a gente renomear os nossos dados, beleza? Aqui nesse olhinho, eu posso dizer, eu inseri esse dado de cavidade, mas pensando bem, agora eu não quero mais. Então, eu posso vir e desligar, tá? E aí, quando eu desligo, ele não vai para o meu aplicativo. Aqui são todas as camadas que eu já configurei e que eu posso excluí-las, se eu quiser, ou deixar, tá? Então, a gente vai deixar todas elas, que a gente já configurou, né? Não vai ser trabalho perdido. Aí, aqui, nessa lateral cinza, aqui na esquerda, vocês vão vir aqui embaixo, escrito criar aplicativo, tá? Aqui vão ser todas algumas feições que a gente pode trabalhar nesse Map Viewer. Esse Map Viewer, a ideia dele é visualizar o mapa, tá? Então, eu posso compartilhar essa visualização com alguém, mas aí essa visualização as pessoas só podem ver, de fato, elas não podem interagir com o mapa nem nada, elas só vão olhar. Mas aí eu posso adicionar tabelas, eu posso adicionar um outro mapa base, eu posso adicionar gráficos, eu posso adicionar legenda e eu posso adicionar marcadores também. Esses marcadores é para facilitar a localização do meu mapa na base de dados do ArcGIS Online. Aí a gente vai vir aqui embaixo em criar aplicativo, tá? E aí vai aparecer essa telinha. Aqui em criar aplicativo, a gente pode criar um aplicativo instantâneo. A gente pode criar um Story Maps, então eu posso, por exemplo, um mapa de evolução de uso da Terra. Então eu posso ir trazendo, 1985, 1995, enfim, contar uma história com o meu mapa, tá? A partir desse Story Maps. Ou eu posso criar um dashboard, que é um painel de visualização, tá? Então eu tenho o meu mapa e, por exemplo, um gráfico embaixo. Então, evolução das áreas urbanas. Aí vai estar lá o meu mapa em cima e vai estar um gráfico dizendo quantos por cento de área cresceu ao longo dos anos, enfim. Mas, como a gente não tem nenhum gráfico e a gente também não tem evolução temporal dos nossos dados, a gente vai criar um aplicativo instantâneo, tá? E atentem aqui na descrição, tá? Então, é fornecer uma experiência focada
usando o seu mapa. Então, a ideia é uma pessoa que tem o nosso aplicativo, ela vai olhar o nosso mapa, vai olhar os nossos dados, ela pode clicar, ela pode dar zoom, e ela pode ver as informações do nosso mapa. Essa é a ideia do aplicativo instantâneo, tá? Então, cliquem aqui. E aí, aqui, a gente... Ele está carregando ainda, mas aqui ele vai mostrar algumas visualizações, algumas opções de visualizações de mapas, tá? Que é o que a gente chama de front-end. O que que é isso? É a visualização frontal do nosso mapa, tá? Então, ele vai te dar aqui diversas opções para que você possa montar o seu aplicativo. Então, como que eu quero que as coisas se organizem. Eu vou clicar aqui em Preview, não precisa clicar em nada por enquanto, mas a ideia é só para a gente verificar como que vai ficar a cara do nosso aplicativo por enquanto, tá? Então, eu escolhi esse primeiro aqui, que é o de legenda interativa, que eu particularmente acho mais legal, que a gente pode ficar ligando e desligando as camadas, e aí as pessoas que tiverem acesso ao nosso aplicativo, elas vão ter mais noção das coisas, tá? Mas a gente tem diversos outros estilos de aplicativo que vocês podem escolher. Agora, esses 4 últimos, eles precisam que a gente tenha uma imagem, tá? Uma camada de imagem. Pode ser uma camada ou do próprio ArcGIS, ou a gente pode ter importado uma camada de imagem. Como não é o nosso caso, então esses 4 últimos não vão servir, tá? Mas aqui, até pela carinha deles, já dá para a gente ter mais ou menos uma noção de como vai ficar a carinha do nosso aplicativo, tá? Vamos escolher esse de legenda interativa, que como eu disse, eu particularmente acho mais legal, porque dá para a pessoa ficar ligando e desligando as camadas, a pessoa que for olhar, ela consegue clicar, visualizar a informação da tabela de atributos, e aí ela consegue mexer e brincar melhor com os dados, tá? Então, vamos escolher esse aqui de legenda interativa, e a gente só clica nesse botão azul de Choose, tá? De escolher. Aqui a gente vai dar um nome, tá? Para o nosso aplicativo. Então, pode ser o mesmo nome do mapa, ou pode ser um outro nome. Só é ruim porque, por exemplo, se você colocou um nome para o seu mapa e um outro nome para o aplicativo, às vezes não fica interativo, né? Não fica intuitivo o que você quer mostrar, já que seu mapa está com uma coisa e o aplicativo está com outra. Então, tentem pelo menos colocar o mesmo nome, tá? Então, aqui já vai ter a tag que a gente adicionou lá no nosso mapa, tá? Vai ter a tag de vocês. Se vocês quiserem adicionar outras, é só adicionar. Então, sei lá, vai colocar treinamento. Não precisa adicionar, é só se vocês quiserem, tá bom? Então, já vai ter aqui. A mesma pasta já, tá? Já vai estar o nome de usuário de vocês aqui. E aí, a gente vai aqui, ó, configurar app, tá bom? Gente, alguém tá perdido? Alguém não conseguiu acompanhar? Então, beleza. Então, vamos aqui clicar em configurar o app. E aí vai demorar um pouquinho, tipo uma questão de uns 2 minutos, mais ou menos, porque ele vai subir todos os nossos dados para o aplicativo, enfim. E aí sempre lembrando que depende da internet de vocês, tá? Então pode demorar, pode não demorar, enfim. Todo esse processamento que a gente está fazendo, ele é todo dependente da internet. Assim que subirem os dados de vocês, aqui ele vai te dar uma mensagem de bem-vindos, tá? E aqui ele vai explicar o que cada coisa faz, e como você pode criar o seu aplicativo, tá bom? Então, a gente não vai passar aqui passo a passo, mas quando vocês forem criar outros aplicativos de vocês, tá? Aproveitando o tempo que a gente tem aí para explorar a ferramenta com a licença, então, vão explorando, tá? Façam outros aplicativos, utilizem outras front-ends, né? Utilizem outras visualizações de frente dos seus aplicativos, tá? E aqui tem várias ferramentas. A gente vai passar por elas, mas aqui ele explica direitinho o que é cada uma, tá bom? Então, é só fechar isso aqui. E aí, beleza, essa aqui vai ser a primeira cara do nosso aplicativo, tá? Então, aqui a gente vai ter uma área de legenda, por exemplo, onde a gente pode ligar e desligar as camadas, né? O usuário que for ver. E aí a gente vai configurar agora a visualização desse aplicativo. Então, aqui
na tela de vocês, vai estar escrito Express Setup, tá? Então, aqui são configurações e a gente vai passar por cada uma dessas etapas, tá? Para configurar o nosso aplicativo, beleza? Então, vamos lá no passo 1, tá? Só clicar aqui, Step 1, Map, tá? Passo 1, Mapa. E aqui ele vai te dar algumas visualizações iniciais acerca do nosso mapa e a gente vai configurar algumas coisinhas nele, tá? Então aqui vai estar o nome do seu mapa, quem é o dono do mapa, então vai estar o nome de vocês, vai estar uma descrição. Aqui está dizendo que não está disponível porque a gente não fez descrição nenhuma, a gente só fez o resumo do nosso mapa, tá? E aqui embaixo ele vai te dar uma data de quando foi criada, quando foi modificada, tá? E aqui uma descrição. Então, lembra lá no comecinho, quando a gente fez a descrição do nosso mapa, né? O nosso resumo, ele vai estar aparecendo aqui, tá bom? É importante ter esses resumos e essas descrições para uma outra pessoa que for pegar o seu mapa, ela ter noção do que está acontecendo, tá? Então, esse Step 1 aqui, caso você não tenha feito a descrição do seu mapa, tá? Caso não tenha aparecido nada, então escreva uma descrição pequenininha, não precisa ser muita coisa, tipo só uma frasezinha, só para descrever melhor o seu mapa, beleza? E aqui vai estar dando a visualização do seu mapa, tá? Então, assim que a pessoa abrir o aplicativo, essa vai ser a primeira visualização que ela vai ter. Então, beleza. Depois que vocês fizeram a descrição aqui, tá? Para quem não fez ainda, é interessante fazer, não é obrigatório, é só, assim, recomendado que faça a descrição. Então, a gente vai vir aqui, ó, em Next, tá? E aí a gente vai para o passo 2 de configuração do aplicativo. Aqui em passo 2, vai ter o título do nosso aplicativo, tá? Que eu coloquei o mesmo título do nosso mapa. E aqui em Introduction Panel, é um painel de introdução. Então, quando a gente compartilhar o link com alguém, a primeira coisa que a pessoa vai ver, vai ser tipo uma mensagem de boas-vindas, tá? E aí a gente pode configurar essa mensagem de boas-vindas se a gente quiser ou não. Caso vocês queiram, é só ligar aqui, tá? E aí, assim que a pessoa entrar, essa vai ser a primeira caixa que ela vai ver. Antes de olhar para o seu mapa, ela vai ver isso aqui, tá? Então, aí vocês deem um título. Eu vou colocar aqui, ó. Bem-vindos. E aqui onde está escrito, e aí vocês já veem que eles já mudam aqui, tá? E aqui onde está escrito Splash Content, vocês podem vir aqui em editar, e aí vocês escrevam uma mensagem para a pessoa que for entrar no seu aplicativo, tá? Então, escrevam a mensagem que vocês quiserem aí. Beleza, então coloquei aqui a minha mensagem. Beleza, então assim que a pessoa abrir o meu aplicativo, essa vai ser a primeira coisa que ela vai olhar, tá? Então, uma mensagem de boas-vindas, uma descrição, uma descrição breve do meu aplicativo. Por exemplo, a CPRM usa o ArcGIS Online para os seus dados, então aqui elas sempre dão uma descrição de como que a CPRM está fazendo a atualização dos dados, como que foi desenvolvido, enfim, aqui é mais para a gente contar uma história do aplicativo, beleza? Então, vou esperar um pouquinho só para vocês terminarem aí de configurar essa aba de boas-vindas. Beleza, então a gente está aqui no passo 2, né? Sobre. Então, a ideia é descrever sobre o mapa, trazer uma visualização inicial. E aí a gente vai para o Next, tá? E aí, deixa eu fechar isso. E aí, aqui no passo 3 é de interatividade. Então, a gente pode configurar coisas que a gente quer que o nosso aplicativo seja mais interativo, tá? Então, por exemplo, aqui em Layer List, não sei se vocês observaram, mas aqui embaixo ele vai ligar esse quadradinho e todas essas camadinhas significa que a pessoa pode mudar
ela vai ter uma visualização das camadas que estão inseridas no meu mapa, tá? Então, é uma lista das camadas. Então, às vezes, tem muitas camadas aqui, e aí, com isso, a pessoa pode ficar perdida. Então, esse layer list é para a gente ter noção do que está listado dentro do nosso aplicativo, tá? E vocês podem ligar ou não, enfim, do jeito que vocês preferirem. Aqui em Feature Count, ele vai te mostrar a contagem das feições, tá? Então, a gente tem 52 cavernas cadastradas. A gente tem 277. E aí é uma questão de gosto, assim. Eu não gosto, eu acho que fica feio, mas se vocês quiserem deixar ligado, vocês deixam, senão, enfim. Ele vai te mostrar a contagem de feições, tá? Isso é interessante para algumas coisas, para outras nem tanto. Então, vejam o que vocês acham que fica melhor, tá? Aí a gente pode ligar ou desligar esse botão de zoom, tá? Então, por exemplo, quando a pessoa está com a minha camada de cavidades ligadas, ela pode vir aqui e clicar em zoom, e aí o mapa já configura direto aqui para a visualização das minhas cavidades, tá? Como está tudo concentrado aqui nessa área mesmo, não faz muito sentido, porque a gente não tem informações concentradas em um só lugar, tá? Mas caso vocês queiram deixar ligado esse botão, tá? Ele vai estar ligado aqui na interatividade com as camadas, tá? E aqui tem uma abinha de social sharing, que é o compartilhamento do compartilhamento. Então, por exemplo, eu terminei o meu aplicativo e compartilhei com alguém. E aí essa pessoa achou interessante e quer compartilhar com outra pessoa. Então, vai ter esse botãozinho aqui de share, tá? E aí ela pode ir e ela mesma compartilhar para outras pessoas. Enfim, para que haja disseminação da informação, tá? E vocês podem deixar ligado ou não, a gosto de vocês. Aqui em Search, ele vai deixar essa lupinha ligado, tá? Para que a gente possa procurar algum local. Isso aqui é interessante para, por exemplo, quando a gente tem dados muito regionais, né? Então, por exemplo, eu tenho dados para o Brasil inteiro. Ah, mas eu quero olhar só Belém. Então, eu venho aqui e escrevo Belém. E aí, ela vai dar uma visualização só em Belém para os meus dados, tá? Mas, como eu disse, o nosso dado está bem localizado, né? Então, assim, fica a gosto de vocês deixar essa abinha search ou não ligada, tá bom? Então, beleza, esse aqui é o nosso painel de interatividade, tá? E aí a ideia é configurar essas coisas que a gente acha que pode trazer uma experiência melhor para o usuário do nosso aplicativo, beleza? Então, vamos para o penúltimo passo, tá? Que é o passo 4, que a gente vai escolher um tema e um layout. Então, vocês podem escolher o tema claro, tá? Ou um tema escuro. E aí, tudo que for olhar vai estar escuro, assim, tá? Então, vejam aí o que vocês acham melhor. Eu vou deixar claro mesmo, até para combinar um pouco melhor com o nosso dado. E aqui, a gente pode configurar a posição desses ícones que a gente inseriu no nosso dado, tá? Então, aqui, topo esquerda, tá o botão de Home, né? Que ele vai dar uma visualização geral para o nosso dado. Tá os botões de Zoom. E aí, vocês podem mudar. Ah, eu quero que o meu botão de Zoom fique na direita. Então, eu insiro ele aqui na direita. E aí, ele já muda para cá, para a direita. Ah, eu quero que tudo fique para a direita. E aí, então, eu vou trazendo tudo para cá, tá bom? Então, vocês vejam aí, tá? Aqui nesses 3 pontinhos, vocês vejam que o cursor de vocês já muda. Então, aí vocês podem alterar, tá? Para a esquerda, para a direita, para baixo, para cima. E aí, vejam onde vocês acham que é mais agradável a visualização desses painéis que a gente configurou, tá? Vou deixar aqui. A minha lista de camadas vai ficar aqui. Tá bom. Beleza, gente? Todo mundo conseguiu configurar o app? Alguém está com alguma dúvida? Alguém não conseguiu fazer algum dos passos? E agora a gente já vai partir para a questão de só organizar onde vai ser o ambiente que a gente vai visualizar. E aí a gente já publica o nosso aplicativo, tá bom? Então, beleza. Ó, aqui embaixo,
como eu falei, a gente vai configurar o ambiente que agora que a gente vai visualizar o nosso aplicativo, tá? Então, vocês estão vendo que tem 3 telinhas diferentes aqui, tá? E aí vocês podem escolher se vocês querem que seja para o monitor, tá? De computador, se vocês querem que seja para um celular, para a pessoa que for mexer com o celular no seu aplicativo. E aí o celular ou tablet, tá? Ele pode ser na vertical ou na horizontal, beleza? Então, vejam aí o que vocês acham melhor. Eu vou deixar como monitor mesmo. Esse monitor não quer dizer que ele não abra, tá? Em celulares ou tablet. Eles abrem. É só a visualização deles que fica muito grande para um celular e para um tablet. E aí, às vezes, para configurar só no dedo, fica mais dificultado, tá? Então, é bom que vocês tenham em mente se o usuário do aplicativo de vocês vai estar pelo celular, tá? Ou se vai estar num computador, celular ou tablet, tá? Então, eu vou deixar no computador mesmo, para ter uma visualização um pouquinho melhor. Beleza, gente? Tá tudo configurado no aplicativo de vocês, porque agora a gente vai publicar e já vai partir pro compartilhamento do nosso aplicativo. Ele é super simples e é exatamente por isso que eu quis mostrar para vocês, porque a gente tem outros aplicativos, como o Google Earth Engine, por exemplo, que eu mostrei para o pessoal que trabalha no projeto da Roma, eu mostrei umas outras vezes, mas que ele envolve programação. E às vezes, se a pessoa não sabe programar, fica difícil construir esse tipo de visualização compartilhável, tá? Então, é exatamente por isso que eu quis mostrar o ArcGIS para vocês, porque caso vocês não tenham interesse em aprender a programar, a gente tem outras soluções que não necessitam de que vocês saibam programar e que dá soluções interessantes, tá? Para visualização dos nossos dados. Então, assim que tiver tudo configurado, que tá do jeito que vocês querem, tá? Então, vamos aqui em Publish, tá? Publicar. Vai estar aqui nesse botãozinho azul, tá aqui embaixo. E aí ele vai perguntar se você tem certeza que deseja publicar esse aplicativo. E aí isso aqui vale um pouquinho de atenção, que, por exemplo, esses dados, todos que eu peguei, são dados gratuitos, tá? Então, são dados que estão disponíveis aí na base do DNIT, na base da MM, enfim, a gente não gerou nenhum dado, digamos, particular, tá? Então, é por isso que eu não esquentei tanto com a publicação desse aplicativo. Mas, por exemplo, a gente tem um dado que é privado só da Engemap e a gente não pode sair distribuindo aí para qualquer pessoa. Então, a gente pode configurar o nosso aplicativo para que só pessoas selecionadas, tá, possam ver esse aplicativo. Mas, como está público, como esses dados são públicos e como cada um colocou uma organização, por exemplo, a minha é da UNB. Então, por exemplo, se vocês colocarem organização em Gemap, eu não tenho acesso, tá? Eu só tenho acesso à minha organização, que é da UNB. Então, então a gente vai configurar os aplicativos de modo público, tá? Para que qualquer pessoa que tenha o seu link possa ver. E aí, o que acontece? Tem um porém também, porque a licença é de 21 dias, se não estou enganado. Então, depois de 21 dias, os aplicativos de vocês, assim, morrem, tá? Ele não vai ter mais acesso. E aí, se vocês forem comprar licença, alguma coisa assim, aí vocês voltam a ter acesso a esses aplicativos, tá? Então, infelizmente, por ser uma licença de teste, depois que acaba a licença, acaba o acesso ao aplicativo, tá? Mas, assim, como eu falei, a ideia é para vocês conhecerem e verem coisas novas e verem outras aplicações. Então, depois disso, depois de clicar em publicar aqui embaixo, tá? A gente clica em confirmar. E aí ele vai carregar um pouquinho, pode demorar ou pode ser mais rápido. E aí pronto, ó, tá falando aqui que o nosso aplicativo foi configurado. E aí aqui embaixo a gente pode publicar em alguma rede social, tá? A gente pode compartilhar o link do aplicativo, só não compartilhe ainda porque a gente vai configurar algumas coisinhas, beleza? Aqui eu posso dizer qual o tamanho do meu website, então quem tem mais familiaridade com essa questão de site vai saber direitinho qual que é o tamanho, qual que é a altura, tá? Para visualização melhor do nosso aplicativo no computador, tá? Lembrando que eu escolhi computador. Então, se vocês escolheram celular ou tablet, vai estar o tamanho certinho aqui. E aqui em Code é para, por exemplo, eu fiz um site, tá?
a SLU, por exemplo, o Sistema de Limpeza Urbana, aqui o Serviço de Limpeza Urbana aqui de Brasília, eles fizeram um aplicativo para monitoramento da coleta seletiva, então eles fizeram um aplicativo e colocaram no site do SLU. Então, a gente pode copiar esse arquivo aqui, tá? Esse código todo aqui, e caso a gente tenha um site, a gente pode inserir esse aplicativo no nosso site. Então, aqui, a gente vai vir aqui, ó, nessa abinha azul, tá? Tá falando aqui que não foi compartilhado ainda, e a gente vai configurar o compartilhamento dele. Então, a gente vai vir aqui, ó, em Change Share Settings, tá? Então, configurar as questões de compartilhamento. Então, aqui ele vai abrir o seu perfil na Esri, tá? Então, aqui vai estar todas as configurações referentes a esse aplicativo que a gente criou, tá? Então, ele vai estar dizendo aqui quando que foi criado, a atualização, aqui uma descrição do nosso aplicativo e termos de uso, tá? Então, aqui eu posso dizer, as pessoas que forem usar esse aplicativo, elas devem, sei lá, referenciar quem fez, por exemplo. E aí vai estar um termo de uso do seu aplicativo e que a comunidade deve seguir na hora de verificar o seu aplicativo, tá? Aqui a gente pode editar a miniatura, então a pessoa que verificar esse mapa, para ela não ter essa visualização meio estranha aqui, a gente pode adicionar uma fotinha, uma logo, enfim, qualquer coisa, tá? E aqui em compartilhar, a gente vai aqui embaixo, tá? Vai ter alguns detalhes do nosso aplicativo. Aí aqui em editar, ele vai estar proprietário por enquanto, tá? Então, só você pode olhar o seu aplicativo. Aqui em organização, isso serve para, por exemplo, a Engemap comprou a licença do ArcGIS Online. E aí todo mundo tem acesso. Então, aqui dentro da organização, todo mundo que tem acesso à organização Engemap tem acesso a esses aplicativos criados, tá? E aqui todos públicos é realmente público, tá? Então, qualquer pessoa que utiliza o ArcGIS Online, ela pode ver o seu aplicativo. E aí, como a gente está tratando de dados públicos, tá? Nenhum desses dados que a gente tratou é algum dado privado, são todos, enfim, de bases do governo. E como cada um aqui fez um cadastro diferente, ninguém aqui está ligado a uma organização, então vamos deixar tudo público, tá? E aí a ideia é que vocês compartilhem o aplicativo de vocês, tá? Até para mostrar para as outras pessoas que por algum motivo não conseguiram estar aqui. Enfim, aí compartilhem, divulguem, mostrem para a família, mostrem para os filhos, enfim, olha que legal, tá? E aí a ideia é que a gente deixe aqui todo público, e aí salvar, e aí ele vai carregar um pouquinho, e aí beleza, a gente só atualiza. E aí pronto, o seu mapa tá pronto, e aí para você compartilhar, aqui embaixo vai ter uma URL, tá? E aí vocês só copiem, e aí deixa eu abrir aqui, num outro navegador, vou copiar aqui a URL. E aí pronto, vai ter a minha telinha de bem-vindos, tá? Aqui a gente configurou, e aí o usuário vem, e aí o usuário pode mexer com dado, aí ele pode clicar e visualizar a tabela de atributos, e aí ele pode ligar ou desligar os dados, enfim. Aí ele pode ver só areia, por exemplo, ele pode ver só cascalho, enfim. Aí ele pode vir aqui embaixo e ligar e desligar as ferrovias, ligar e ligar as rodovias, enfim. E aí ele pode compartilhar com outras pessoas, dar zoom, enfim, dá para fazer várias coisas aqui, mas só lembrando que esse aqui é só de visualização, tá? Então a pessoa que só tem esse mapa, ela só consegue visualizar a informação que a gente colocou, tá? Ela não consegue editar nem nada. Para editar, é lá pelaquela outra abinha que eu mostrei para vocês mais cedo, quando a gente estava inserindo os nossos arquivos. Beleza, gente? Então, deixa eu descompartilhar a tela aqui. Então, era isso, tá? Que eu queria passar para vocês nesses 3 módulos. A ideia, de fato, era a gente ver conceitos básicos, tá? De cartografia e de SIG e ir construindo as coisas, tá? Trabalhando tanto com o SIG instalado no computador, quanto o SIG na web. A minha ideia aqui não era a gente fazer processamento muito avançado nem nada, mas era para instigar a curiosidade de vocês, tá?
para que, caso vocês tenham interesse, enfim, aprender a mexer com outras ferramentas também, tá bom? Então, acho que era isso, assim, eu agradeço demais a participação de vocês, tá? E por estarem presentes aqui comigo nesses 3 módulos. E aí, amanhã a gente volta com o Alex e tem diversas outras coisas para a gente fazer nesse treinamento aí, beleza? Se alguém tiver alguma dúvida ainda, algum comentário, alguma coisa, se quiser compartilhar o aplicativo também, enfim, mandem lá nos grupos para a gente dar uma olhada também no que cada um fez, até para a gente ter outras ideias para aplicar para os nossos. Beleza, obrigado, Bárbara. Obrigado, Bárbara. Aí. Muito bom. Por nada, gente. Quem tiver alguma dúvida também, tá? Eu tô por aí, então é só me chamar. Só uma dúvida bem rapidinho. No aplicativo não tem como configurar para você inserir um dado externo, né? Por exemplo, você tem um shape, você quer comparar com aquela base de dados, jogar ele ali em cima. Ah, sim. Esse aplicativo que a gente criou, ele é só para visualização. Aí o de... Deixa eu compartilhar aqui minha que tela, alterar senão... lá. O que a gente tem para inserir outros dados, por exemplo, eu compartilhei o meu aplicativo com você e você quer inserir alguma coisa, aqui na hora de criar o nosso mapa, tá? Tá. Antes de abrir o Map Viewer, eu compartilho, deixa eu voltar aqui. Aqui nessa visualização, tá? Que a gente inseriu os nossos dados, aqui em compartilhar. Aí, quando eu compartilho esse link com você, ele gera um outro tipo de aplicativo que a pessoa pode inserir outros dados, ela pode excluir os dados que eu já inseri, ela pode vir aqui, isso aqui tá errado, a rodovia, na verdade, vem até aqui. Aí ela pode editar. Aquele aplicativo que a gente fez é só para visualizar mesmo. Ok. Ele virou um proprietário também, então. Isso. Tá, ok, obrigado. Aí aqui é mais compartilhado com vários usuários, tá? Por exemplo, aqui essas rodovias, elas estão com esse shape meio estranho, então outra pessoa pode vir e dar uma editada. Só que nesse caso, o outro usuário tem que ter o ArcGIS Online também, né? Isso, O para visualizador usar, não necessariamente, né? isso, para a gente visualizar qualquer pessoa, não precisa ter conta nem nada, qualquer um pode olhar. Agora, para editar, a pessoa tem que ter uma conta no ArcGIS Online. Beleza, valeu. E Então é isso, gente. Muito obrigado, tá? Pela atenção e pela presença de vocês nesses 3 módulos. Assim, a gente ainda tem bastante coisa de treinamento aí pela frente, mas enfim, eu espero que eu tenha conseguido, pelo menos, instigar a curiosidade de vocês, tá bem? obrigado, Bárbara. Aí. Muito bom. Ótimo. Aí, depois da manhã, né? Qual vai ser o outro módulo seu? Acho que já é o Quantum agora. Não, mas é o quanto já? Depois de você, acho que já é o Quantum. Isso, quanto começa na quinta, né? Isso. Quinta-feira? Ah, tá. Uhum. Agora eu sou só participante. Tá, joia. Obrigado. E amanhã é o último módulo da primeira fase de